Olá, sejam bem-vindos a mais um InfoLição, aqui o nosso vídeo comentando a nossa lição dessa semana. E você é muito bem-vindo, a gente está aí hoje aí com o pastor Moraes e também com o pastor Adalberto, já estão acompanhando aí com a gente já faz alguns dias. E eu já quero começar aqui deixando aquele convite para você, curta aí o nosso vídeo, compartilhe ele aí com os amigos, os outros professores da Escola Sabatina, siga o nosso canal também, se você quiser acompanhar. Mas lembrando também, nós temos as redes sociais, o Instagram, o Facebook e também o nosso WhatsApp e o grupo do Telegram também, onde você vai poder receber os materiais aqui, os infos que a gente vai mostrar aqui, tá certo? Então, para nós começarmos, eu queria pedir aí para o pastor Moraes começar fazendo a oração, nos colocando aí na presença do Eterno. Bondoso Pai, muito obrigado por esse momento que tu nos propicia de estudar a tua palavra, enriquecer-nos e também enriquecer outras pessoas. Nos use poderosamente ao abrir a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nossa infolição dessa semana teve bastante participações aí. O texto original está dividido aí entre o Pablo, o pastor Moraes, Elton e Esron, e a ilustração está com a Ariana Batista. E o tema da lição 3 é para todas as gerações. O verso áureo, porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. E nós teremos aí a sinopse do que vai acontecer na semana, lições sobre a época de Noé, iremos aprender, lições sobre o caráter de Noé, mais um tópico, lições sobre a aliança de Noé, e vamos finalizar com lições sobre a graça e na graça de Noé, ou a graça no período de Noé. E aí nós iremos agora, então, avançar para a parte de domingo, onde nossos convidados aí fiquem à vontade para explanar o conteúdo da lição. Acho que na lição de domingo aqui, a gente tem esse princípio do pecado, né? Que o pecado interrompeu aquilo que era bom. E eu acho curioso esse texto bíblico, que ele vai falar de um princípio teológico, que é o princípio que todos nós nascemos corrompidos, né? Nós nascemos com a natureza de pecado, todos nós, desde que Adão pecou, né? Com exceção de Cristo, nascemos com a natureza pecaminosa. E é curioso que esse texto ele vai ser importante para a gente introduzir o nosso verso áureo, né? Que eu vou deixar um pouquinho mais para frente. Mas a gente vai ter aí o info colocando, e eu vou ler aqui Gênesis, né? Gênesis 6, verso 5, que é o texto bíblico que fala sobre isso. Então, fala assim, ó, viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e aí vem uma coisa interessante, e que era continuamente mal, todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Então, eu acho curioso, e isso vai se estender depois, a gente vai ver quando o nosso verso áureo for realmente introduzido, mostrando o estado que o homem estava, né? A gente, na lição passada, falou um pouquinho de Adão e Eva, falamos um pouquinho da graça, né? Tanto da aliança pré-redentiva, né? E depois da aliança da graça, depois que Adão e Eva pecaram. E aqui a gente tem um retrato de como é que as coisas ficaram, né? As coisas ficaram bem bagunçadas, né? E todo o homem, e a gente vê aqui, né? Aqui temos uma afirmação meio que universal, dizendo que o homem realmente estava bem complicado, uma situação bem complicada, né? O que me chama a atenção é a progressão geométrica que a entrada do pecado ela vai ocupando, né? Primeiro, a gente vê lá apenas um desejo surgindo no coração do ser humano, esse desejo que já era uma coisa nova. Depois você vai ver o casal em acusação constante, um acusando o outro, na verdade, em última instância, o acusado é Deus. E aí surge a ira, o homicídio, e aí vem a poligamia, e aí então se torna, como você falou aí, o clímax do pecado, quando ele entra, sorrateiramente ele vai progredindo, e não é só que ele vai progredindo, ele é infinito, é continuamente. Não é que ele chegaria a um pico de maldade. O Senhor percebeu que não teria um pico, né? Não teria um fim onde chegasse assim, olha, chegamos no máximo.
Não, se Deus permitisse que o pecado continuasse, o próprio homem seria a sua própria extinção. É o resultado de virar as costas para Deus, né? O coração, a mente, o coração e as atitudes agora, o homem por completo, era continuamente mal. E a gente nota que o plano de Deus de ter no homem a sua imagem, esse plano, infelizmente, mas não foi o que Deus pretendia, né? O que Deus pretendia não era isso. O que Deus pretendia é que o ser humano carregasse a sua imagem. E a gente percebe completamente o contrário, né? O homem agora se distancia de Deus, põe um outro Deus diante dele, certo? Que ao ouvir a sugestão de Satanás, ele então coloca Deus de lado, acha que pode viver por si só, e quando a gente volta as costas para Deus, o resultado é esse aí que vocês já disseram, né? A cada momento, o homem vai mais fundo, né? Vai mais distante e fica pior. Então, se Deus não fizer algo, como o pastor Moraes já falou, não vamos chegar até um pico, né? Então, isso é exatamente o que acontece quando o homem vira as costas para Deus. É um pecado de idolatria, podemos assim dizer, né? Que ele se distancia de Deus e passa agora a viver pelos seus próprios desejos, próprias intenções, e continuamente vive assim até o momento em que o Senhor tem que intervir, né? Eu vejo como resultado de virar as costas para Deus. É pecado, os desejos, eu posso dizer que os pensamentos, os desejos, e por fim as atitudes, né? Não tinha limite para esse povo, que é o momento então que se separa de Deus. O homem perdeu a imagem de Deus. Agora, no meio disso tudo, pastores, tem uma história muito parecida assim com a história de Jó. No meio de toda uma comunidade corrompida, tem alguém lá que salvou a pátria, né? É o personagem que nós iremos falar um pouco sobre as características ou caráter de Noé. O que eu observo aqui é que Noé é a pessoa que Deus vê que tem sua imagem, digamos assim, né? Tem características divinas. Primeira coisa, diz que ele é justo. Então, no mundo onde havia injustiça, ele é justo. Seria a forma íntegra de se relacionar com Deus, né? Então, as pessoas que tinham comunhão com Deus, relacionamento com Deus, embora não fossem perfeitas, não fossem sem falhas, elas eram consideradas justas. A Bíblia também diz que ele era íntegro. Mostra aí que ele tinha integridade moral. Ele não tinha culpa diante de Deus. Ele não compartilhava, não compactuava das atrocidades que se faziam na sua época, né? E ele, que era justamente a razão por tudo isso, ele andava com Deus. Mostra aí a sua continuidade, a sua constância, de firmeza de princípios em andar com Deus, né? Então era um homem diferente. E ele aparece aí como se fosse um segundo Adão, né? Deus agora chama Noé para servir como se fosse um segundo, porque o primeiro tinha falhado, né? Mas Deus olha para Noé, vê essas características e vê que pode usá-lo como, quem sabe, aquele que sobrou, né? Vamos ver lá na frente, mas aquele que sobrou com quem ele pode contar e recomeçar. Eu quero chamar a atenção aí para a expressão andava com Deus, né? Não é que Noé pegava na mão de Deus e dialogava com ele constantemente e passeava com ele. É que uma pessoa que tem uma comunhão com Deus diária, o hebreu consegue dizer assim, essa pessoa anda com Deus, né? O que eu acho curioso, até está colocado aí na parte mais embaixo aí, que apesar do seu caráter puro, Noé ainda era pecador e carecia da graça divina. A gente, quando vai olhar o texto bíblico, a gente vai ter a descrição de Deus olhando, e aí eu vou lembrar um pouquinho do que eu falei no slide passado. Deus vê a corrupção se alastrando por toda a terra, e ele vai colocar ali também mais à frente isso. A gente vai ver que sim, Noé, ele era alguém que era diferente, né? Está aqui no verso 9, eis a história de Noé, não era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Mas uma coisa curiosa é que quando a gente olha o começo do verso 9, que fala assim, ele vai falar, eis a história de Noé. E a gente vai ter aqui as gerações de Noé. Então aqui a gente tem uma introdução, né, que é bem comum no livro de Gênesis, né, que fala as gerações de cada um dos patriarcas, né? Então,
Aqui uma tradução mais ao pé da letra seriam: essas são as gerações de Noé. Então, o que a gente tem aqui no verso 9 é o começo de uma nova parte, né? Uma nova perícope que a gente chama. Não é porque Noé era justo que ele achou graça diante de Deus. Ele acha graça diante... Mesmo se a gente for olhar, mesmo se a gente considerar toda essa parte aí da estrutura do texto, tudo, se a gente simplesmente for olhar, a graça está no verso 8. Noé é dito justo no verso 9. Então, a gente tem aqui, e um dos princípios importantes da aliança, é que as alianças redentivas, né, as alianças que vão falar de redenção, elas sempre vão focar nessa questão, como o meu nome mesmo diz, né, na redenção, né, na graça. Então, Noé ele é utilizado como, ele é escolhido em graça, e ele é utilizado como um meio de graça também para alcançar. E uma coisa até, pegando ali do que o pastor Adalberto falou, né, de Noé como um novo Adão, um detalhe curioso. Você vai ver que Noé, possivelmente, é o primeiro daqueles descendentes, né, dos filhos ali de Adão que andavam nos caminhos do Senhor. Ele possivelmente é o primeiro a nascer depois que Adão já tinha morrido. Então, a gente tem ali um momento da humanidade, se a gente for parar para pensar, a gente tem um momento da humanidade em que a humanidade ela está meio que se desligou de um vínculo importante, né? E a gente tem Noé aqui sendo uma reafirmação desse vínculo e dessa aliança que Deus já tinha feito lá com Adão. A aliança com Noé. Pastor Adalberto, o senhor poderia explorar conosco aí essas nuances, os elementos da aliança de Noé? Ok, a gente percebe ela em dois momentos, né? Digamos que antes do dilúvio e depois do dilúvio, né? Antes do dilúvio, Deus então chama Noé, dá a ele a ordem de construir uma arca, né? Para que então ele e sua família e todos aqueles que crescem na sua pregação fossem salvos do grande dilúvio, né? Então Deus resolve dar cabo da raça humana e começar uma nova, ou seja, recomeçar, né? A partir dele, recomeçar então na sua tentativa aí de restaurar todas as coisas. Então, o primeiro momento aí da aliança com Noé é antes do dilúvio, né? Quando ele faz esse convite para Noé, e Noé então teria a sua parte a desempenhar. Então, você falou sobre os elementos, então vamos lá então. Primeira parte é Deus que toma a iniciativa, Deus busca, né? E Deus faz ele uma promessa, diz: olha, Noé, eu vou destruir a terra, a situação da humanidade está dessa forma, certo? Mas se você crê na minha palavra, você crê no projeto que eu tenho, eu vou salvar você e sua família. Então, somente anuncie isso para a humanidade e construa a arca que eu estou te mandando construir. E ele acreditou, né? Fez, então, o seu trabalho e aí só sua família acreditou, né? Depois, então, vem o momento da aliança. Eu vou fazer contigo a minha aliança. Aí, como nós já vimos na lição passada, é o primeiro momento que a palavra Berit aparece, mas ela vem com uma palavra diferente, né? Com um verbo diferente. Ela vem com o verbo requim e não com o verbo caráter, né? Dando a entender que ele agora reafirmaria, ou como a palavra mais literalmente designa, colocar em pé algo que está deitado, caído, né? Então ele restabelece a sua aliança com Noé, e o texto é muito parecido com o de Adão, né? Ele faz ali, dá a Adão, ou melhor, dá a Noé alimentação, tudo, e ele diz que essa aliança é com ele e com todo ser vivente, toda a humanidade. E depois nós vamos ver a questão do arco-íris, né? Logo o próximo. Então seria basicamente isso que eu estou recordando agora, né? Então ele faz, e aí nós podemos ver Deus tomando iniciativa, sua soberania, né? Ele tomando iniciativa, propondo então para Noé esta aliança. Vem a aliança, a obediência de Noé, que é exatamente a sua resposta de obediência ao construir a arca, anunciar esta mensagem, certo? Tudo baseado na misericórdia divina, né? E aí Noé, apesar de ser um homem íntegro e reto, como o pastor Bruno já falou, mas foi mediante a graça de Deus que ele foi escolhido e eleito, né? Como aquele único justo e íntegro que Deus viu naquele momento, com quem Deus poderia fazer sua aliança. Uma coisa que eu acho curiosa nesse texto é que o verso 18 ele vai falar da aliança
de Deus com Noé. Mas olha só como é que ele fala aqui. Contigo, ou seja, com Noé, porém estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. O que eu acho interessante aqui é que a aliança é com Noé, mas essa é uma aliança que ela não vai ficar só restrita a Noé. Então, Noé e a sua casa, e ainda a terra, né, os animais, a terra, os seres vivos, também vão achar graça. E lembrando, ali no começo, como a gente vai olhar ali no verso 12, olha só o que vai dizer: viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, por todo ser vivente havia se corrompido na terra. A gente tem dizendo que a humanidade estava corrompida, ele escolhe Noé em graça, mas mesmo assim, os seus filhos são também colocados dentro dos benefícios dessa aliança. E os animais, mesmo todos os seres viventes tendo sido achados corrompidos sobre a terra, os seres viventes também acabam recebendo aí benefícios, não só para Noé, que é com quem Deus fez a aliança, propriamente dito, mas também acaba tendo benefícios ali para, enfim, a sua família, as esposas dos filhos e os animais também, né? Os comentaristas dizem que talvez seja das várias ocorrências da aliança que mais claramente é possível ver que ela é universal, abrangendo toda a humanidade, inclusive toda a criação, né? Porque, como você citou, pastor Bruno, tem aí a aliança com os animais também, né? A partir de Noé, toda a criação seria abençoada. Qual é a função do arco-íris no contexto da aliança? Assim, o que eu observo, Deus deixa sempre um sinal em toda aliança que ele faz. E aqui o sinal dessa aliança com Noé é o arco-íris. Mas eu acho curioso, acho que só isso para dizer sobre isso, sobre essa parte, é que o sinal ele é colocado para lembrar a Deus, né? É como se fosse uma garantia. Noé, não vou destruir mais. O texto não diz isso, mas eu estou aqui editando, né? É como se Noé dissesse assim: que garantia eu terei então que não haverá outro dilúvio sobre a terra? Noé, eu vou colocar um arco no céu toda vez que houver chuvas, e esse arco vai me lembrar para que eu não mais destrua a terra com água. Então foi uma garantia para Noé, né, de que isso não aconteceria mais, e é algo, um sinal para Deus, não é para a gente. Claro que serve para nós, né? E como a própria lição diz, é uma evidência para o crente de que a chuva que virá agora é para trazer bênçãos. Apesar de que um momento ou outro nós temos inundações, mas nunca de natureza universal, certo? Mas ele para nós serve para nos dar a garantia de que essa chuva agora vem para trazer bênçãos. Mas, no que se refere a Deus, é um sinal para ele, para que ele se lembre da promessa que um dia fez, que nunca mais vai destruir essa terra com água, né? Um aspecto que eu acho, pegando aí mais ali, eu vou entrar aqui no arco-íris ali daqui a pouquinho, mas do que vocês falaram aí desse aspecto universal da aliança com Noé. Eu percebo alguns contatos disso com o Novo Testamento, que o Novo Testamento vai trazer alguns elementos sobre essa questão da universalidade da aliança de Noé. Um deles, a gente tem que tomar um certo cuidado, que pode ser alguma interpretação que ainda não estava completa, mas quando a gente vai no livro de Atos, a gente vai perceber que vai ter todo aquele debate sobre a circuncisão, né, sobre como os recém-convertidos deveriam aceitar o evangelho e deveriam viver. E a conclusão lá do Concílio de Jerusalém, que a gente vai ver no livro de Atos, vai falar o quê? Que eles deveriam se abster de algumas coisas, e essas coisas que são colocadas, dentre elas está ali alguns elementos dessa aliança que Deus ele vai colocar com Noé, que até aparece um pouquinho mais à frente aqui no capítulo 9. Então vai falar dos alimentos sufocados com sangue, vai falar também das relações sexuais impuras. E um texto, e aí sim a gente já tem uma teologia mais completa, assim, né? Porque, por que eu estou falando isso? Porque nesse texto do Concílio de Jerusalém, a gente tem uma descrição histórica do concílio, então, e um ponto que, teologicamente, a gente vai ver Paulo trazendo uma evolução do que foi decidido no Concílio de Jerusalém, né? Então, quando a gente vai para 1 Pedro, capítulo 3, no verso 19 em diante, a gente vai ver que Pedro ele vai mencionar a semelhança do batismo com a semelhança do dilúvio. Pedro vai usar aqui uma pegadinha com a preposição grega, que ela pode significar por meio de ou através de. Então,
Pedro ele vai falar o quê? O dilúvio, a família de Noé foi salva das águas, né, por meio das águas, e nós somos salvos por meio do batismo, por meio das águas do batismo. Então, Pedro ele vai fazer, ele vai até usar uma palavra que é antítipos, né? É uma palavra que mostra aqui como se a salvação que aconteceu com a família de Noé fosse uma sombra, uma figura do que nós teríamos a salvação por meio do batismo. Então, eu vou até ler aqui, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação da boa consciência para com o meio de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. A gente tem aqui essa ligação. Mais uma vez, a gente vendo o que você já falava no começo, em que o batismo ele é um vínculo de graça, ele é uma atitude salvífica de Deus para com a família de Noé, e também ficou disponível, a gente precisa lembrar disso, né? Ficou disponível para várias outras pessoas. E a gente vai ver que, por que eu estou mencionando isso? Porque no Novo Testamento, em alguns momentos, a nova aliança, que a gente ainda vai falar na lição mais para frente, né? Mas a aliança que nós vivemos hoje, a aliança em Cristo, ela às vezes vai voltar, ela vai apontar de volta para essa salvação em Noé. E agora sim, indo para o arco-íris, né? Quando a gente vai para Apocalipse 4, verso 3, a gente vai ter aqui descrevendo como vai ser o trono de Deus, trono de Cristo, né? Nas nuvens dos céus, quando ele estiver voltando. Diz assim: e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris no aspecto à esmeralda. Então, a gente tem aí, até na volta de Jesus, remetendo a essa aliança que foi feita com Noé. E isso, eu estou até me estendendo um pouquinho mais aqui, vou pedir até desculpa aqui aos colegas aqui, mas isso a gente vai ver, quando a gente vai olhar em Gênesis, no capítulo 8, aqui no verso 21, Deus ele vai repetir, olha só o que diz aqui. E o Senhor aspirou um suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Aí Deus vai dizer por quê? Porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo ser vivente como fiz. Ou seja, Deus ele vai dizer: eu não vou voltar a destruir a terra. Por quê? Porque o homem é mau, o homem não presta. Não faz muito sentido. Mas quando a gente olha, o que Deus está dizendo é o quê? Eu estou simplesmente sendo gracioso, eu estou usando da minha graça para toda a humanidade. E o arco-íris é um símbolo disso, porque em qualquer lugar na Terra você consegue ver esse símbolo dessa aliança. Então, com relação ao concílio de Jerusalém, pastor Bruno, eu li um pouquinho sobre o assunto, vi o seguinte: aquelas coisas que eram exigidas dos gentios, certo? Agora, no contexto aí da chegada de Jesus, né, de Jesus como Cristo, já era exigido dos gentios quando eles queriam ter comunhão com Israel. E essas coisas eram chamadas de leis noéticas, né? Ou leis de Noé, né? Os livros dizem noéticas e tal. Então, leis noéticas. Então, assim, já era exigido deles isso, né? Ou seja, eles se baseavam na aliança com Noé para receber os gentios na sua comunhão. Porque a aliança com Abraão já vai pedir a circuncisão e assim por diante, né? Sábado também, ali com Moisés. Então, essas coisas já eram solicitadas dos gentios, né? Então, ele mostra realmente também a abrangência dessa aliança, que alcançava até os gentios mesmo, sem aquelas condições judaicas, né? Exigências judaicas. E com relação aí a Paulo, eu queria citar um pouquinho, Paulo fala em Romanos sobre a natureza gemendo, né? Esperando pela redenção e tudo mais. Alguns estudiosos dizem, imaginam, que Paulo está se remetendo à aliança com Noé, né? Quando ali mostra a pequena mudança que houve agora da criação para com Noé, agora havia um conflito, quem sabe assim, entre Noé e os animais. Então é como se agora ele estivesse referindo a essa aliança, que ali Deus graciosamente se propôs salvar toda a humanidade, e a criação está esperando por este dia, né? E a aliança, a renovação de aliança está intimamente ligada com a recriação deste mundo, né? De céus e terra. Então, o arco-íris nos dá a garantia de que Deus continua firme em seu propósito de salvar a humanidade toda vez que ele aparecer no céu. Muito bem. Aí nós temos
essa expressão aí que está em Gênesis, no capítulo 7, me parece que é a primeira vez que aparece a ideia de um remanescente. Toda vez que Deus reafirma a sua aliança, é quando o ser humano, digamos que se corrompe, né? Já vimos aí o dilúvio, aí sobrou Noé. Nós vamos ver depois que os homens constroem a torre e se distanciam de Deus, aí sobra Abraão, né? Então Deus sempre recomeça com estes. Deus, os remanescentes são aqueles com quem Deus recomeça o seu plano ali original de salvar a raça humana, né? Então nós temos os remanescentes históricos, aqueles que já estão no passado, que muitos deles eram remanescentes porque sobraram independente da sua fé. Sobraram de uma guerra, sobraram do retorno aí, quem sabe, do exílio babilônico, né? E temos aqueles remanescentes fiéis mesmo, né? Que creram no projeto divino e com esse Deus recomeça. Lá em Isaías tem um texto interessante que os crentes na predestinação gostam, que é quando, na chamada de Isaías, diz, olha, vai pregar e não vão te ouvir, né? Você vai falar e eles não vão te escutar, né? E aí a pergunta é, então por que Isaías ia pregar, né? Mas lá no finalzinho diz, olha, mas tem um remanescente. Eu estou aqui parafraseando, né? Então lá vai ter aqueles que vão acreditar. Por causa desses é que você vai pregar. Tem um outro texto também, Isaías, porque agora eu não tenho, a Bíblia não está próxima, porque eu estou pertinho da tomada, por causa do computador que está descarregando. E ele disse, se não tivesse restado uns poucos, né, todo Israel já seria como Sodoma e como Gomorra. Então eu vejo o seguinte, o remanescente é aquele que sobra, com quem Deus agora recomeça, reafirma a sua aliança e começa de novo o projeto que ele tem de salvar a humanidade. No final dos dias, como o pastor Moraes já falou, o que nós mais conhecemos, são os fiéis que estarão sobre a terra, lutando contra a besta e sua imagem, se mantendo fiéis ao mandamento de Deus e que, por fim, receberá o Senhor em sua glória quando ele voltar, né? Seria, minha ideia é mais ou menos isso, são os que sobram depois de uma corrupção, com quem Deus reafirma sua aliança e continua o seu projeto de restaurar a criação e a aliança. Mas eu conversava com um especialista na história da igreja, e eles disseram que mesmo no período em que havia uma hegemonia da igreja mãe, da igreja católica, havia um povo paralelo a esse que não se dobraram aos ensinos da igreja romana. Mas ele disse que mesmo naquela época da Idade Média, em que a igreja tinha se corrompido como instituição, existia um povo que Deus nunca deixou de ter um povo. Nunca deixou de ter um povo escondido ali. 3 mais ou menos, um já me esqueci. Valdenses, Huguenotes e outros, né? São aqueles que realmente mantiveram a fidelidade a Deus, inclusive muitos deles guardavam até o sábado, né? Eles viviam nas montanhas ali, e mesmo na hegemonia da Igreja Católica, eles se mantiveram fiéis, né? Ellen White chama esse período ali, logo no início do 2º século, aí ela chama de grande apostasia no livro Primeiros Escritos, né? Acho bastante interessante, que é quando há uma ruptura entre crentes ou cristãos gentios e cristãos judeus, né? E aí você tem, a partir daí, a predominância de um cristianismo gentílico, né? E aí você vai perceber que eles começam a abandonar características judaicas, como o sábado, a comida kosher, né? E começam a abandonar isso. E ele chama esse de período de apostasia, né? Então, se você for ler um livro, ou mesmo ouvir um reformado ensinando, eles não vão contar o outro lado, certo? Você vai ver isso no livro A Sombra do Templo, História do Novo Testamento do Bruce, certo? Que havia um outro grupo, certo? Os nazarenos, eles existem até o 4º século. Quando Constantino declara o cristianismo e religião do Estado, aí eles aparecem. Mas aí Constantino chega e diz, olha, a partir de agora ninguém mais vai judaizar, ninguém mais vai guardar o sábado. Isso é evidência de que o sábado estava sendo guardado, porque agora foi proibido. E os ebionitas, eles vão até o 7º século, segundo os livros mostram, né? Então nós temos sim um grupo menor, só que esse grupo menor ele não aparece na manchete do jornal, digamos assim, né? Ele não dá audiência. Então, aquele grupo pequeno, você vai ver numa notinha de rodapé, num comentáriozinho aqui dentro de um livro,
né? Mas sempre existiu esse remanescente, esse pouco, é um resto, né? É aquele que sobra, é um povo pequeno, mas está ali, fiel ao Senhor, no decorrer da história. Quero pedir aqui para o pastor Adalberto fazer as considerações finais, depois o Bruno faz as considerações finais, e aí após eu faço as minhas considerações finais e o pastor Adalberto faz a oração final. O que eu vejo aqui, houve uma interrupção aí no plano divino, de maneira que o homem deixou de ser a imagem de Deus e passou a ter uma imagem completamente corrompida e distorcida. Maldade, violência, inveja, orgulho, atrocidades e tudo mais. Então, é o momento que o homem ele se afasta de Deus, é isso que ele se torna. Mas, mesmo assim, o Senhor tem os seus, que são os remanescentes, o Noé e sua família que sobrou ali, e Deus recomeça, certo? E faz uma aliança com Noé, mas abrangendo toda a criação, não somente a humanidade, mas toda a criação, mostrando, então, a sua livre iniciativa de graça e desejando, então, recuperar a sua criação e restaurar a sua aliança. Eu vejo um Deus de amor, um Deus contínuo, que trabalha continuamente, um Deus que tem um propósito e ele vai trabalhar até alcançar esse propósito, que é restaurar a sua criação e a sua aliança. Tem um texto que vai falar sobre a aliança de Noé, que está em Isaías 54, e é um texto muito bonito. Um dos textos, né, tem vários textos na Bíblia, Ezequiel 16, a gente tem até um livro só sobre isso, né, falando Deus tratando com o povo como se Deus estivesse tratando como uma esposa adúltera, né, como Deus é o marido e o povo de Deus é uma mulher que é adúltera, que trai o marido. Isaías 54 é um desses textos. E aqui, Deus ele vai falando aqui como que essa mulher envergonhada, essa mulher suja, o marido a receberia de volta. Né? Então, ele vai falar aqui, Isaías 54, verso 4, não temas, porque não serás envergonhadas, não te vergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, não vais te lembrar do opróbrio da tua viuvez. Mas aqui no verso 9 vai falar o seguinte, porque isso é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra. E assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia, porque os montes se retirarão e os outreiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que te compadece de ti. Ó tu aflita, arrojada, com a tormenta e desolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre as safiras. E aí vai falando aqui de várias coisas bonitas, né? Várias coisas como os rubis, as portas, de tudo de pedras preciosas. Esse texto, ele é muito bonito e ele vai falar aqui duas coisas importantes. A primeira delas, Noé, aqui é dito como sendo alguém, mais uma vez, o texto deixa bem claro, que Deus, ele escolheu que não tiraria aliança com Noé, que as águas não afundariam Noé. E ele vai falar isso para o povo que traiu ele, o povo que foi injusto, o povo que foi para a idolatria, o povo que fez tudo de errado. Ele falou o seguinte, eu não me esqueci da aliança que eu tenho com vocês, é uma aliança de graça, e é uma aliança que ela é voluntária minha. Então, o que eu digo é que às vezes a gente fala desse assunto do remanescente, né, de quem sobra, em tons muito de legalismo, falando assim, é aquele povo que está num patamar superior, é aquele povo que vive uma vida perfeita. Com certeza, o remanescente de Deus é um povo que vai viver nos caminhos do Senhor. Mas é importante a gente lembrar que Deus, ele fala aqui que o remanescente é alguém escolhido dentre os pecadores, dentre os que estão envergonhados, e que Deus ele chama eles de maneira graciosa. E aí vem o interessante de Isaías usar aqui, falando das coisas bonitas que Deus faz. Porque a palavra que a gente fala de graça lá, que fala que Deus achou graça, favor em Noé, essa palavra ela também é utilizada para falar sobre beleza, sobre coisas bonitas. Então, Deus ele escolhe Noé, ele escolhe o povo que ele está falando aqui, e depois ele fala que ele faz isso ser bonito. Então, na linguagem de Isaías, Isaías é um grande poeta, talvez um dos maiores poetas da Bíblia. Então, Isaías ele vai falar assim, é como se ele dissesse, eu não vou rejeitar você, mas eu vou fazer você povo pecador, falho, miserável, eu vou fazer você belo, ou seja, eu vou dar a minha graça. Usando uma palavra no português que a gente tem uma coisinha parecida, é uma aliança graciosa, né?
é de graça e faz ser bonito. Então, eu queria lembrar aqui, para todo mundo que estiver ouvindo, que o remanescente é o povo que tem a graça de Cristo. E esse povo é o povo que vai ser fiel, e não o contrário. Nós temos a graça e seremos feitos graciosos. Maravilha. Bem, eu quero só continuar nessa toada e fazer minha fala final, que o que me chamou a atenção na lição é justamente isso, que a aliança tem muito que ver com a misericórdia de Deus e menos com as ações humanas, né? Até porque todos aqueles que ele fez aliança, nenhum deles foi perfeito, né? Desde Adão, que caiu, Abraão, que tinha uma tendência para mentira, e Noé, que é flagrado, bêbado, né, desnudo. Então, aquele que ele chamou para fazer aliança são pessoas imperfeitas. Então, mais ou menos na mesma tom de despedida do pastor Bruno Flávio. Então, nós iremos orar nesse momento agora. O pastor Adalberto irá concluir esse momento com oração. Por favor, pastor. Oremos. Deus maravilhoso, muito obrigado, Senhor, por tua graça, e nunca desiste de nós. Apesar de nossas falhas e erros, tu és fiel à tua promessa, ao teu projeto de restaurar a aliança e refazer a criação. Dentro em breve, nós estejamos em Cristo Jesus, habitando novamente o Éden, restaurado e glorioso para todo sempre. Obrigado por tua bondade, infinita misericórdia e graça. Ilumina, Senhor, nossos professores que vão assistir esta live, e eles sejam abençoados com esse momento que nós tivemos, para repassar essas informações para os nossos alunos, e assim toda a tua igreja seja abençoada com tão maravilhoso texto bíblico. Por Cristo Jesus, amém.